Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem maravilhosa que a Cíntia nos trouxe, preparando o nosso coração para a mensagem bíblica. Mas, Senhor, enquanto estamos aqui tranquilos e em paz, tem muita gente no mundo que está sofrendo, pessoas que nós não conhecemos e países que nós também não conhecemos muitas vezes. Nós poderíamos mencionar agora pelo menos 3 países, eu diria 4 da América do Sul. Rogamos que a Tua graça esteja sobre a Venezuela, também sobre o Paraguai, que está a ponto de estourar uma rebelião, sobre os seus governantes, sobre as pessoas que lideram ali, e também sobre aqueles que são rebeldes. Que a Tua graça se manifeste nesses países. Proteja, guarde os que vivem na Venezuela, os que vivem no Chile, os que vivem no Equador e os que vivem no Paraguai. Também rogamos pelo nosso país, pedimos a Tua graça sobre o nosso país. E agora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Ilumina-nos, alimenta-nos, abençoa também os internautas, cada pessoa que vai agora ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Cíntia. Êxodo capítulo 15, versículo 22 diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor Deus lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Até aqui. Essa é a porção para a refeição dessa noite, para o nosso alimento essa noite. Esse é um texto extremamente rico, cheio de detalhes, importantíssimo para nós. A Bíblia conta a história das águas de Mara. O ano passado eu estive nesse lugar aqui, nas águas de Mara. Esse lugar fica no território egípcio. Você sai do Egito e você caminha, ou você vai de ônibus, de carro, de alguma forma, você vem pelo deserto em direção ao Monte Sinai. E antes de chegar no Sinai, você tem esse lugar aqui, onde estavam as fontes de águas conhecidas como águas de Mara. Aqui, esse lugar aqui está perto de um outro lugar, onde Moisés orava com os braços levantados. E Moisés cansou de orar assim, e 2 pessoas seguraram os braços dele, porque enquanto ele orava assim, o povo vencia a batalha. Se ele parasse de orar e abaixasse os braços, o povo perdia a batalha. Então as águas de Mara ficam perto desse lugar onde Moisés orava com as mãos levantadas, e também fica perto do Monte Sinai, e já fica mais ou menos mais da metade do caminho para a terra prometida, para Israel. Então é interessante essa geografia, e quando a gente vai até lá, a gente começa a entender melhor o que o texto está dizendo e o que de fato aconteceu ali. Mas para entender esse texto e saber por que ele é importante para nós aqui, foi considerado no passado o povo de Deus. E Deus tinha um propósito para Israel, e tem até hoje. Não só para eles, como para nós também. Aliás, Deus tem um propósito para todos os povos, não somente para um povo. Mas Deus levantou Israel como um povo para cumprir uma missão, como Deus levantou a igreja para cumprir uma missão. E Deus usa todo mundo. A gente fala de Israel porque tem todo um contexto aí
e chegando até os dias de hoje. Mas o povo de Israel naquele tempo viveu como escravo no Egito. Vocês sabem que a escravidão que Israel enfrentou no Egito foi uma escravidão terrível e de uma duração impressionante. A escravidão durou mais de 4 séculos, mais de 400 anos. Vocês sabem que em 400 anos muita coisa acontece. Muita gente nasce, muita gente envelhece e muita gente morre. E a escravidão não terminava. Finalmente acabou a escravidão. Deus usou Moisés e Arão, e através do poder de Deus, Deus tirou Israel da escravidão. E eles saem da escravidão com uma promessa. A promessa que Deus tinha era tirá-los da escravidão e conduzi-los à terra prometida, a terra de Canaã. Essa era a promessa. E essa promessa que Deus havia feito produziu neles uma esperança maravilhosa. Toda promessa produz uma esperança. Nós, por exemplo, como cristãos, temos uma esperança. A maior esperança, que é a volta de Jesus. E por que nós temos essa esperança? Porque tem uma promessa. Porque Jesus fez uma promessa. Foi Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu teria dito. Aí ele fala assim: eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, ou para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus prometeu voltar, e a promessa da volta dele é que produz em nosso coração uma esperança. Nós temos a esperança por causa da promessa. Israel tinha uma promessa de sair da escravidão e viver numa terra livre, uma terra boa, abençoada. E essa promessa produziu neles uma esperança maravilhosa. E finalmente esse dia chegou, quando Deus tira Israel da escravidão, e através da liderança de Moisés e Arão, Deus conduz o seu povo pelo deserto até a terra prometida. Algumas observações muito curiosas. Uma delas é a seguinte: por que eles demoraram tanto para sair do Egito e chegar à terra prometida? Você sabe que o tempo que demora foi de aproximadamente 40 anos. Uma viagem, uma distância que daria para fazer em um mês. Em um mês daria para fazer. Eles demoraram 40 anos. Bom, agora vamos entrar num assunto bastante curioso. Vocês sabem que a escravidão deixa marcas na vida do escravo. Todo tipo de escravidão deixa marcas. Eu mencionaria pelo menos 4 áreas da vida em que a escravidão deixa marcas. Uma delas é no corpo. Todo escravo é atingido fortemente no corpo. Ele apanha, ele é agredido, e essa agressão física deixa marcas no corpo. Mas a escravidão não deixa marcas somente no corpo, deixa também marcas nas emoções. Normalmente o escravo é depressivo. Normalmente o escravo tem problemas emocionais, pela opressão, pela falta da liberdade. Enfim, todo o contexto de uma escravidão produz no escravo feridas emocionais, feridas nas emoções. Uma terceira área é na cultura. Normalmente, quando a pessoa é escrava em outra cultura, ela praticamente não consegue viver a sua cultura, e com o tempo ela perde da sua cultura. No caso de Israel, que tinha uma cultura, ao viver no outro país, no Egito, por exemplo, eles foram influenciados pela cultura egípcia, e isso mexeu muito com eles. Então a escravidão também deixa marcas na cultura. E finalmente, o quarto item, ou a quarta área, seria que a escravidão deixa marcas na vida espiritual. Normalmente o escravo, ele é fortemente atingido na sua vida espiritual. São 4 áreas: físico, emoções, cultura e vida espiritual. E com Israel não foi diferente. Israel, quando saiu da escravidão egípcia, em tese e geograficamente, eles estavam livres da escravidão, em termos geográficos, porque saíram de um ambiente de escravidão. Nesse sentido estavam livres. Porém,
as consequências da escravidão ainda estavam com eles. Uma coisa é você sair do Egito, a outra coisa é o Egito sair de você. Uma coisa é a gente sair da escravidão, outra coisa é que as marcas produzidas pela escravidão saiam da gente. Quando uma pessoa, por exemplo, fumou anos, vários anos fumando, quando ela para de fumar, ela se livra desse assunto, é uma vitoriosa. Mas aquele tanto de tempo que a pessoa fumou, isso ainda pode produzir algum efeito na vida do ex-fumante. Entendeu? Então veja, uma coisa é a pessoa sair da escravidão geograficamente, a outra coisa é a pessoa se livrar daquilo que a escravidão produziu na vida delas. Então Israel, quando sai da escravidão, sai, ok, está livre, amém, aleluia, foi maravilhoso. Só que Deus sabia que o seu povo não estava pronto para entrar na terra prometida. Por isso que a viagem que duraria um mês, ou aproximadamente um mês, durou 40 anos. Esses 40 anos foram 40 anos de terapia, 40 anos de reeducação, 40 anos de restauração, 40 anos para colocar as coisas no lugar, para organizar o que a escravidão desorganizou. Por exemplo, por que a gente se batiza e frequenta a igreja? Por que não batiza e já não é arrebatado para o céu direto? Já pararam para pensar nisso? Batizou, já vai. Por que não vai? Você batiza e continua nessa terra. É isso, tem que haver um preparo. O batismo não é o fim da caminhada, é o início da caminhada. É o início. O batismo é só para você começar. O batismo não é a graduação, é a matrícula. Ok? Então quando a pessoa batiza, ela se matriculou, mas não se graduou ainda. Aí começa a caminhada. E essa caminhada pode ser longa, mais longa para um e menos para outro. Mas o fato é que Israel saiu do Egito, da escravidão, e começou a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. Só que Deus sabia que eles não estavam prontos para a terra prometida, como Deus também sabe que nós não estamos prontos ainda para o céu. E é por isso que Jesus ainda não voltou. Porque se Jesus voltasse hoje, por exemplo, muitas pessoas que estão aqui e outras que não estão aqui não seriam salvas. Então Jesus, ele demora um pouquinho mais, não é porque ele não quer voltar, não é porque ele não está interessado em voltar. Ao contrário, se dependesse só dele, já teria voltado. Mas Jesus não quer voltar só por voltar, ele quer voltar para buscar e salvar o maior número possível de pessoas. Por isso que ele dá tempo, e esse tempo chama-se misericórdia, chama-se graça. Entendeu? Então Deus vai dando esse tempo para nós. Foi o que aconteceu com Israel. Israel sai da escravidão e começa a caminhar. Aí o deserto, senhores, escutem isso, atenção internautas, o deserto foi uma escola, o deserto foi uma faculdade. Você sabe quando é que a gente é mais fortalecido na fé? É no deserto. E sabe o que significa deserto para nós hoje? Mesmo morando numa cidade linda como essa, você pode morar num lugar maravilhoso como esse e ainda assim está passando por um deserto. O que significa passar por um deserto, usando uma figura de linguagem? Significa passar por problemas, por lutas, por tentações, por desafios, por situações adversas. E todos nós, em algum momento da vida, passaremos por nossos desertos. E os momentos do deserto que você está passando, ou já passou, ou vai passar, não é uma coisa para destruir você, é algo para fortalecer você. É no deserto que a gente aprende as maiores lições da vida. É no deserto, é na prova, é na dificuldade que você ora mais, que você lê mais a Bíblia, que você busca mais a Deus. Você sabe qual é a fase da vida mais perigosa? É a zona de conforto. Sabe qual é a fase da vida, espiritualmente falando, mais perigosa? É quando você não tem nenhuma situação de prova, de obstáculo, de dificuldade, porque a pessoa relaxa. Não deveria relaxar, mas a maioria relaxa. E essa é uma das razões pelas quais Deus não dá o que você pede na hora que você quer. É uma das razões. Deus pode, você pediu, Ele pode fazer assim ó, e dá, e fazer na hora. Mas Deus sabe que se Ele der tudo o que a gente pede, nós vamos parar de orar.
a gente vai parar de orar. Entendeu? É igual aquela pessoa que quando está namorando é romântico, é romântica, faz coisas extraordinárias. Depois que casa, para de ser romântico. Daí a pessoa fala assim, mas vem cá, eu queria você como antes. Então esse é um princípio que se repete em outras áreas da vida. Quando a pessoa está passando por lutas, ela ora mais, ela busca mais a Deus e tal. Depois que passa isso daí, a pessoa dá uma relaxada. Entendeu? Tem gente que fala assim, igreja só tem gente com problema. Não, amigo, tem gente com problema no mundo inteiro. O detalhe é que nós descobrimos que na igreja encontramos a solução para os nossos problemas. Por isso que nós estamos aqui. O outro vai e enche a cara de pinga lá fora. O outro vai e usa droga lá fora. O outro vai para a prostituição lá fora, para tentar esquecer o problema. Não esquece e ainda piora a situação. É melhor ter problema estando na igreja do que ter problema longe da igreja. Então o povo de Israel, ao andar pelo deserto 40 anos, Deus queria fazer uma terapia, Deus queria dar um estudo bíblico, Deus queria restaurar princípios, Deus queria consertar os defeitos, Deus queria colocar a vida deles no lugar, Deus queria curar as feridas nas 4 áreas. Deus queria curar as feridas físicas, as emocionais, as culturais e as espirituais. Por isso que você vai ver que no deserto Deus fez coisas lindas, milagres extraordinários. Lembra dos milagres do deserto? O mar vermelho, Deus abriu o mar. Lembra que Deus tirou água da rocha quando Moisés orou e bateu lá? Você lembra que Deus escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai? Teve o episódio das águas de Mara que a gente está trabalhando hoje à noite. Você pode ver que Deus mandava o maná. O maná, Deus não mandava o maná só para mandar. O maná era um estudo bíblico. Toda vez que Deus mandava o maná, Deus estava dando um ensinamento bíblico. Veja que Deus mandava o maná somente até sexta-feira. Deus não mandava maná no sábado. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que o sábado não é dia de sair de casa para buscar, para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. O pão de cada dia você ganha até sexta-feira. E por que Deus fez isso com eles? Porque no tempo de escravidão esqueceram do sábado. E Deus falou assim, vou restaurar o sábado na vida deles. Maná até sexta-feira. E Deus começa a restaurar um princípio que eles perderam durante a escravidão. Por que os 10 mandamentos começam assim? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Esse mandamento para nós hoje tem um significado extraordinário. Para eles naquele tempo tinha um significado cirúrgico, específico. Porque durante a escravidão no Egito, o Egito era um país pagão. Então havia muitos deuses, muitas divindades. E o tempo de escravidão manchou esse princípio de que só Deus deve ser adorado, manchou na vida deles. Então Deus começa os 10 mandamentos dizendo assim, eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Deus está restaurando uma coisa que a escravidão manchou. E se você olhar cada um dos 10 mandamentos, Deus está restaurando cada detalhe que durante a escravidão eles foram perdendo. Veja, por exemplo, o segundo mandamento. Ele fala assim, não farás para ti imagens de esculturas, e não te encurvarás diante delas. Porque no Egito havia muita escultura e muita idolatria. Você pega o terceiro mandamento e fala assim, não tomarás o nome de Deus em vão. Então Deus está restaurando princípios que na escravidão eles foram perdendo. E quando chega no quarto mandamento, que é o sábado, ele começa assim o quarto mandamento, lembra-te. Ele já começa usando esse termo, esse verbo, o verbo lembrar. Por que Deus começa o quarto mandamento assim? Lembra-te. Porque os anos de escravidão fizeram com que eles esquecessem. Então Deus começa dizendo, lembra-te. E aí Deus vai, cada mandamento é uma mensagem de restauração. E não só os 10 mandamentos, o episódio da rocha,
o episódio do Mar Vermelho, Deus foi restaurando a confiança. Deus queria que eles soubessem que o Deus Todo-Poderoso estava com eles, que valia a pena confiar em Deus. Então Deus foi durante o deserto restaurando cada aspecto que a escravidão manchou. E por isso eles passaram 40 anos no deserto, vivendo experiências extraordinárias. E finalmente, na caminhada, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, aconteceu uma coisa muito ruim por um lado e boa por outro. O que aconteceu de ruim? Eles atravessaram o Mar Vermelho e acabou a água. E quando acabou a água, eles continuaram a caminhada, e de acordo com esse texto que a gente leu, eles caminharam 3 dias e 3 noites no deserto, sem água. 3 dias e 3 noites no deserto, caminhando na areia, sem água. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. Primeiro, porque aqui não temos o deserto. Segundo, porque nós não estamos no contexto deles. Terceiro, que temos água encanada dentro de casa. E se faltar água, você vai no supermercado e compra. Ou seja, água nós temos em abundância. E comida também. E a gente então não sabe exatamente o que é isso. Mas vamos tentar entender. Imagina você 1,5 milhão de pessoas no deserto. Quantas pessoas moram em Curitiba? Alguém sabe? Eu não sei quantas pessoas vivem em Curitiba. 2 milhões? 2 milhões? Então é mais ou menos isso. Se são 2 milhões, é mais ou menos isso. Imagina você, o povo que saiu da escravidão era 1,5 milhão. E você imagina 1,5 milhão de pessoas no deserto, depois que atravessaram o Mar Vermelho, 3 dias e 3 noites sem água, sem uma gota d'água, acabou tudo. E nessa multidão tinha mulheres e homens, adultos e crianças, idosos e adolescentes. E não somente isso. Tinha gente com alguma ferida, com alguma doença, com alguma dor, com algum problema, quem sabe diferente desses. Então você imagina uma multidão dessa, quase que uma Curitiba inteira, num deserto, sem água, 3 dias e 3 noites. E além de não ter água, você andando naquela areia fininha, eu andei lá. Essa areia, gente, entra por dentro da roupa, pela manga da camisa, no cabelo. Aquela areinha entra no cabelo. Você está suado, o negócio bate e gruda. Fica uma maravilha. Tudo grudento, entendeu? Você fica com o rosto grudento, o cabelo fica tal. Não é? Tudo assim, entra pela calça, entra pelo vestido, sei lá por onde, gruda tudo, fica uma agonia, dá uma agonia, não dá? Só de pensar não dá uma agonia? Só de pensar dá uma agonia. E aí essas pessoas, né, pastor André, vai vivendo um drama. E aí diz assim, e não tem água. Agora, gente, é fácil ser fiel a Deus quando tudo está bem. Quando a gente está bem, sentado, gostamos aqui, é fácil ser fiel a Deus. Agora, ser fiel a Deus quando está nessa situação, amigo, é muito difícil. Ser fiel a Deus quando as coisas não vão bem, é muito difícil. E é justamente aí que a gente falava do deserto. Que o deserto é para corrigir várias coisas na vida da gente. Entendeu? Israel, 3 dias e 3 noites sem água. Gente, sabe o que o povo fez? Começou a reclamar, claro. É óbvio. Começou a reclamar. E reclamava, e murmurava, e dizia assim: aí Moisés, tá vendo aí? Você nos tirou do Egito, da escravidão? Ó, é o seguinte, lá nós éramos escravos, mas pelo menos tinha água, tinha comida, tinha banheiro. Aqui não tem banheiro, não tem água, não tem comida, não tem nada. A gente é livre da escravidão, mas que liberdade é essa? É interessante isso, né? Tem gente que fala assim: pastor, quando eu não frequentava a igreja, eu tinha menos problema. Agora que eu estou na igreja, a coisa complicou. Eu conheço várias pessoas assim. E tem gente que não entende e fala assim: ó, acho que eu vou sair da igreja, porque quando eu não era da igreja, eu tinha uma vida melhor. Agora que eu estou aqui, a coisa virou de cabeça para baixo. Às vezes a gente não entende. Israel reclamava, murmurava, blasfemava e dizia assim: cadê o nosso Deus? Cadê? Vamos morrer de sede aqui? E de fome também? E reclamava e caminhando 3 dias e 3 noites, que na angústia equivale a 3 semanas. Bom, finalmente
aqueles que iam mais na frente, porque sempre tem aqueles que vão mais na frente, mais rápido. Os que estavam mais na frente avistaram de longe umas árvores, umas palmeiras. E se tem árvore, tem o quê? Tem água. Então olharam, os que estavam na frente olharam e falaram assim: ei pessoal, tem árvore. E os da frente mais rápidos correram, chegaram lá na frente e viram que tinha realmente água. E alguém diz assim: achamos água. E aí um falou para o outro, né? Foi aquela rede social de boca a boca. Um falando para o outro, telefone sem fio, e vai, daqui a pouco a multidão, 1,5 milhão diz: água, achamos água e tal, e começam a cantar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há Deus como o Senhor é único, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos tirou da escravidão, agora temos água, louvado seja o teu nome, oh Deus maravilhoso, felizes, contentes, acharam água. Aí sim, aí Deus é maravilhoso, né? Aí Deus é muito bom, é ou não é? Aí o primeiro que foi beber água foi com sede, aquela sede. O bichão se entrou assim, pegou uma vasilha, uma caneca, um negócio, não sei o que lá, e pá, na água, pegou água. Senhor, obrigado pela água. Bebeu. Quando ele pôs na boca, ele cuspiu, jogou fora. E diz assim: isso não é água? Isso não é água? Que coisa horrível, amarga. Não é água do mar não, salgada não, é água amarga. O outro foi provar, cuspiu também. O outro provou, falou: não dá, isso aqui não dá. Mesmo com a sede que nós estamos, não dá, isso não dá. E aí voltou de novo o telefone sem fio, o WhatsApp. Espalhou de novo para uma multidão, 1,5 milhão. Gente, essa água é intragável, horrível, horrorosa, é águas amargas, isso aqui não dá. E aí espalhou, e enfim, não é água, não tem água, isso aqui não é água. E aí começaram a murmurar de novo: cadê Deus? Entendeu? Cadê esse Deus? Aí Moisés, você nos tirou da escravidão aí, e disse que nós somos livres. Aí, cadê a água? Vamos morrer de sede. E murmurava e blasfemava. Irmãos, por que nós somos assim, né? Por que a gente reclama demais e blasfema muitas vezes? A gente é assim, nós somos pecadores. E como pecadores a gente faz umas coisas estranhas. Ainda bem que Deus é misericordioso para conosco, porque se não fosse estaríamos perdidos. E aí Moisés orou a Deus, falou: Senhor, eu estou com um problema. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Olha esse povo, só reclama, só blasfema, e eles têm as razões deles, mas eu preciso que o Senhor me ajude a resolver o problema. Me mostra uma solução. Deus falou assim: Moisés, ok, está com um problema? Eu tenho a solução para você. E aí Deus faz uma coisa no mínimo estranha, no mínimo uma coisa estranha. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim: ô Moisés, está vendo aquela árvore ali? Aquela ali, Senhor? Sim, aquela ali. Estou vendo. Então você faz o seguinte: você vai lá, pega aquela árvore, corta aquela árvore, e você coloca essa árvore dentro da água. Pega a árvore e põe dentro da água assim. Quando você colocar a árvore dentro da água, a água amarga vai ficar doce. Vamos ser bem sinceros aqui entre nós. Internauta, entre nós. Me diz uma coisa: você acha uma boa ideia essa? Você acha que esse método é um método que você e eu aceitaríamos facilmente? Resposta: não. Imagina que você chegasse para o pastor dessa igreja, o pastor André, ou para os outros pastores que estão aqui, ou para mim, ou para qualquer outro pastor, e você falasse: pastor, eu estou com um problema sério, estou desempregado. Aí o pastor diz assim para você: está desempregado? E aí? Não, eu quero um emprego. Tá bom, está vendo aquela parede ali? Tô. Vai lá e fala com ela que você vai conseguir um emprego. Você iria? Não. Ninguém iria. Isso é uma afronta à nossa inteligência. É ou não é? Como é que eu vou falar com um objeto inanimado para resolver meu problema? Eu não vou fazer isso.
Agora vem Deus e fala assim: ô Moisés, você tem problema com esse povo, não é? É a água que está amarga? Sim, Senhor, é a água. Então, ok, vai lá, está vendo aquela árvore? Pega a árvore e põe na água. Moisés não questionou, Moisés não duvidou. Moisés foi lá, pegou a árvore e colocou dentro da água. Tem que ter fé, não tem? Tem que ter muita fé, não tem? Quase beirando a loucura. Moisés pega a árvore e põe. Depois que ele coloca a árvore, Moisés fala assim: pode beber água. Outra fé. Primeira fé para pegar a árvore e colocar lá. Segunda fé para mandar beber água. Abre aspas. Vamos abrir aspas. Eu estava numa programação missionária evangelística, numa cidadezinha do interior de São Paulo, e estava eu, o motorista, e um rapaz. Esse rapaz estava afastado da igreja. Esse rapaz estava longe dos caminhos de Deus, estava bem loucão assim e tal. Mas ele gostava muito de mim e pediu para ir junto naquele dia. Falei, bora. Era um domingo. O motorista era adventista, eu era o pregador e ele foi pela amizade. Mas ele não queria saber nada da igreja. Aí foi com a gente. Eu preguei naquela cidadezinha, domingo à noite, terminou tudo, era 10 da noite, a gente estava lá, tomamos um lanche com o pessoal, saímos de lá, era 11 horas da noite. Aí tinha que voltar, uma viagem longa, e nós voltamos. 11h30, quase meia-noite, passávamos assim numa estradazinha, próximo de algumas montanhas, e de repente o carro apagou. Não sei se alguém já passou por essa experiência. Você está dirigindo, de repente o carro apaga. Morreu o carro. E o carro do rapaz era novo, não era carro velho não, era um carro novo. E isso piorou a situação. Porque como é que um carro novo apaga assim do nada? Apagou do nada. E era num lugar que não pegava celular, não pegava, só pegava oração. Sabe aquele lugar que só funciona a oração? Nada mais funciona. Aí nós ficamos lá os três dentro do carro. O camarada tentava dar na chave, não fazia nem tec. Sabe, quando não dá nem sinal, nada. E a gente foi lá, desceu do carro, abrimos o capô do carro, a gente não entendia nada. A gente abre, nem sei por que a gente abre, porque a gente não entende nada. Mas a gente vai lá e abre para ver, de repente tem um galho lá dentro, sei lá o quê. Mas a gente não entendia de nada. Nós só fomos lá e tentamos abrir. Abrimos, olhamos, nada. Aí fechamos de novo e ficamos um olhando para a cara do outro. Vamos fazer o que agora? Alguém falou assim, o motorista falou assim, vamos dormir aqui dentro aí. E o rapaz que estava afastado da igreja falou assim, agora quero ver o Deus de vocês. Gente, ele fez desse jeito, o rapaz. Falei assim, agora eu quero ver o Deus, vocês não falam desse Deus aí, ó? Quero ver agora. Eu falei, Senhor do céu. Eu não é? Eu sou o pastor dessa história, dos três eu era o pastor. E eu pensei, Deus, o senhor vai ter que resolver esse negócio aqui. Aí eu falei, Maurício, que era o motorista, e por de trás, falei assim, não, vamos fazer assim, vamos orar. E como é que vai ser a oração? Igual a do leproso? De ontem? Como é que vai ser essa oração? Vamos pedir um milagre ou vamos dar voltinha na oração? Que a gente às vezes não tem fé, fica dando voltinha na oração, né? Até parece que Deus não sabe o que a gente está pensando. Daí eu disse, vamos orar. Colocamos a mão sobre o volante assim. Também não significa nada botar a mão no volante, mas a gente colocou. A gente põe, né? Você pôr a mão ou não vai resolver nada, mas assim, Deus é que resolve, não é minha mão que vai resolver. Mas eu coloquei a mão no volante assim e tal, vamos orar. Aí a gente orou, eu orei, fiz uma oração longa. E resumindo a minha oração foi o seguinte, Senhor, manda um anjo mecânico. Assim, resumindo foi isso, manda um anjo mecânico e conserta o carro para nós. Porque se o senhor consertar esse carro vai ser um testemunho para esse rapaz que está aqui atrás. Em nome de Jesus, amém. Aí terminou a oração. Ou seja, colocamos a árvore, né? Agora tinha que beber a água para ver se estava boa. Uma coisa é orar, outra coisa é beber água. Aí tinha orado, pedido um milagre. Agora, o que é beber água? Era ligar o carro. Aí eu falei assim, Maurício, liga o carro. O Maurício olhou para mim e falou assim, pastor, tem certeza? Gente,
Que coisa, não é? Não é assim mesmo? Eu falei, liga o carro, rapaz. Ele olhou de novo, pastor, e se não funcionar? Eu falei, já não está funcionando mesmo, então tenta, meu amigo, liga esse carro. Daí ele pegou, e o rapaz de trás estava sentado atrás, o que estava apostatado. Aí sabe quando você está no banco de trás, que você chega na pontinha do banco e põe os dois braços assim, no banco do motorista, assim, ele bateu a cara assim. Eu falei, Deus tem misericórdia de nós. Em pensamento, né? Falei, né? E o Maurício dá na chave. Tac, pegou na primeira. Mas pegou na primeira. O Maurício começou a chorar. E o rapaz de trás falou assim, hoje eu voltei para a igreja. Amém? Fecha aspas. Porque, imagina, o rapaz, olha a fé da gente. A gente não tem fé em nada, né? Isso aí fez ele voltar, voltou, rebatizou e está firme até hoje. Por causa desse episódio. Então Moisés, agora fechei aspas, agora voltamos à história. Aí Moisés pega a árvore, põe na água. E agora Moisés fala, agora beba da água, liga o carro. E o primeiro que foi beber água, quando ele pegou a água, que ele botou na boca, ele falou assim, gente do céu, nunca bebi uma água como essa. Que delícia de água. E está no ponto, não é nem gelada demais e nem quente, está no ponto. Gente, que água deliciosa, Deus é bom. Aí o outro veio, experimentou, outro veio, experimentou, outro veio, experimentou. E a água estava uma delícia. E todo mundo veio, bebeu da água, encheram as garrafinhas, encheram os cântaros, encheram tudo, jogaram água na cabeça, tomaram banho, se lavaram, se purificaram ali, fizeram tudo o que podia fazer, abasteceram para continuar a caminhada. Que incrível isso, né? Agora vamos lá. Por que que Deus permitiu que eles chegassem ali e provassem do amargo? Por que que a gente tem que provar do amargo? Por que que Deus não antecipa tudo e resolve tudo? Você chega, está tudo resolvido, né? Por que que Deus não resolve tudo antes? Aí você chega, não precisa ter problema nenhum, nem precisa orar, está tudo resolvido. Por que que você não resolve tudo para o seu filho, tudo para ele não fazer nada, só curtir a vida? Se você fizer isso, está criando um inimigo na sua casa. Não é assim que cria um filho. Aquelas águas amargas representavam os dias amargos de escravidão. Deus permitiu que eles passassem por aquilo para não esquecerem dos tempos de escravidão. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, quem éramos nós e quem somos hoje. Não podemos esquecer que foi Deus que nos trouxe aqui, que se alguém é alguma coisa, foi pela graça de Deus. Isso você não pode esquecer. E tem que sempre glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Não esqueça que se você tem alguma coisa, seja um carro, seja uma moto, uma bicicleta, um apartamento, uma casa, uma empresa, um negócio, sei lá o que, um iate, um navio, uma ilha, tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, você é rico, não sei o que, ou tem pouca coisa, tudo que você tem e tudo que você é, foi Deus que te deu. Não esqueça disso. Deus estava dizendo para eles, essas águas amargas representam os dias amargos que vocês viveram no Egito. Agora tem um detalhe, por que a árvore? Deus não podia fazer diferente, se fazer só assim, ó. Podia, né? E por que ele mandou botar uma árvore? Parece não fazer sentido isso, mas faz sentido. Aquela árvore era um símbolo de Jesus. Esse episódio da árvore era outro estudo bíblico. Deus estava dizendo para eles que a solução para o homem está na videira verdadeira. Jesus é a videira, a árvore da vida. Quando Deus aponta para a árvore, Deus está dizendo assim, a situação está difícil? Olhe para Jesus. As águas estão amargas? Olhem para Jesus.
Os problemas cresceram, olhem para Jesus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem crê em mim, se você crê em mim, se você se conecta comigo, se você anda comigo, você produz muitos frutos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então veja, irmãos, quando Jesus aparece, aquilo que é amargo fica doce, aquilo que é problema passa a ter a solução, aquilo que parece que não tem saída passa a ter a saída. Então, na verdade, o que Deus está dizendo ali, quando Ele apontou para a árvore, foi o seguinte: a solução para os seus problemas está em Jesus. Jesus é aquela árvore. Jesus é simbolizado por aquela árvore. É isso. E tem mais uma coisa: aquela árvore representava também a cruz. Nós temos uma cruz por aqui, né? Aqui está a cruz. Aquela árvore representava a cruz. A cruz é feita de uma árvore. Quando Deus aponta para a árvore, Deus está dizendo assim: a solução da humanidade está em Jesus e na cruz de Jesus.